Será que é fome mesmo? Eu sou Giliane, o Gigi, e esse é o canal Gigilizando. Eu queria falar sobre esse assunto porque muitas vezes a gente não sabe dizer, ou a gente fica meio confuso, quando a gente está com fome mesmo, ou quando a gente tem algum sentimento ou emoção que a gente quer compensar comendo. Eu vou prestar bastante atenção nas minhas anotações, na minha colinha aqui, porque eu não quero esquecer de falar nada. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que podem acontecer duas coisas. A primeira é que seja fome mesmo, é aquela necessidade de energia, é biológica, bioquímica, a gente precisa de certos nutrientes, então o nosso corpo vai pedir que a gente coma para nos dar tudo que a gente precisa. Fazer o nosso coração bater, nosso cérebro funcionar, nossa respiração, tudo pra gente se manter vivo, né? E dependendo das atividades que você exerce no seu dia a dia, tanto atividades mentais ou físicas, o seu corpo precisa de energia, né? Nosso corpo precisa. E a segunda coisa são os sentimentos e emoções que a gente acaba confundindo com fome. Às vezes a gente tá ansioso, tá triste, tá feliz, tá com qualquer tipo de sentimento que a gente quer compensar com comida. Então, como que a gente faz para identificar qual que é uma e qual que é outra? Geralmente, quando a gente se alimenta, na hora das refeições, né, normais, a gente tem que se sentir satisfeito, porque tem uma hora que o nosso corpo já fala assim, chega, não preciso mais de alimentos, eu já estou bem, todas as minhas atividades vão ocorrer normalmente daqui pra frente, fique tranquilo, pode parar de comer. Beleza. E o corpo dá o sinal. Depende também do tipo de alimentação que a gente tem, esses sinais ficam meio confusos ou não. Então, existem alimentos que contribuem para que o nosso corpo gere melhor esses sinais. E tem alimentos que talvez nos atrapalhem, embola o meio de campo ali um pouquinho, né? E uma coisa que é muito importante para a gente identificar isso, na verdade isso é a fome natural, é o que a natureza do nosso corpo precisa. E a outro tipo de fome, que a gente não sei nem se pode se dizer que é fome, é aquela necessidade de gerar alguma resposta bioquímica no nosso cérebro, aquela sensação de recompensa, aquela sensação de felicidade que muitos alimentos ou muitos processos geram quando a gente gere alguns tipos de alimentos ou então quando a gente come mesmo ou bebe, dependendo dos seus hábitos, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então, uma das coisas que a gente precisa, que pelo menos me ajudou bastante, é autoconhecimento. Então, me conhecer, saber como que eu funciono em determinadas situações, né? Quais são os meus disparos de ansiedade, reconhecer que eu estou ansiosa. Eu sou uma pessoa bastante ansiosa, melhorei muito depois da mudança de alimentação. Quedas do humor, tem muito a ver, eu não sei se é só com as mulheres, porque a gente tem o período menstrual, o ciclo menstrual, tem a TPM, tem todas essas coisas, mas eu acho que não é uma coisa só para as mulheres, né? Quando a gente tem as quedas de humor, ou então aqueles períodos, pode ser algum período mais depressivo, eu acho que deve acontecer com muitas pessoas, mas eu acho que tem pessoas que conseguem driblar melhor, principalmente com alimentação e exercícios físicos, né? Então, identificar os disparos, né, de ansiedade, depressão ou tristeza, felicidade extrema, como é que fala? Aqueles aumentos de expectativa, às vezes você está em algum processo na sua vida, você está esperando algo acontecer ou algo não acontecer, então a gente gera expectativa e ansiedade, e isso pode contribuir para uma alimentação estranha, né? Ruim, geralmente. Dificilmente alguém vai estar com uma ansiedade, falar, eu vou comer uma verdura, uma fruta e tá de boa, né? Dificilmente. E os motivos para esses estados emocionais, né? Então, se conhecer, entender, olhar para dentro de si, né? Conhecer como você funciona, como se você tivesse que escrever o seu manual.
como se você fosse um equipamento, um carro, uma geladeira. Eu sei que é totalmente diferente, mas pensa mais ou menos isso. Se você tivesse que escrever um manual de operação de você mesmo, você vai dizer, ó, eu funciono assim. Eu acordo, eu faço isso. Geralmente eu acordo nesse estado de espírito, né? Digamos assim. Ah, eu acordo mais feliz, eu acordo mais desanimado. Tudo isso é um autoconhecimento, né? Como que eu tô na metade da manhã? Como é que eu tô perto do período do almoço? Eu tô mais ansioso, eu tô mais nervoso, eu tô estressado, sei lá. O meu dia a dia, depois do almoço eu dou uma relaxada, aquela relaxada que dá muito sono. Como que eu funciono? E como que eu funciono no meio da semana? Como é que eu funciono no final de semana? Como eu funciono quando eu estou trabalhando? O trabalho me gera algum estresse, me gera ansiedade? Eu tenho expectativas frustradas ou não? O que está acontecendo? Como minha cabeça funciona de acordo com o que acontece no meu dia a dia? Pensa no final de semana também, por que eu gosto mais da sexta-feira do que da segunda? Eu sei que a grande maioria das pessoas vão falar, mas não é normal isso? Se você não gosta muito do que você faz, geralmente você não vai gostar muito da segunda-feira, né? E isso é o nosso dia a dia, né? Então, conhecer como você funciona. E aí, tem algumas coisas que servem para você comparar, né? Compara como você é na segunda-feira de manhã e como você é na sexta à tarde. Ou então, como você é depois do café da manhã ou como você é depois do almoço, com, sei lá, o final do dia. Vai comparando, vai vendo como que eu sou nesses períodos. Vai olhando para si, vai tentando identificar como você funciona. Então isso é muito interessante e saber comparar as suas situações emocionais. Ou então saber, aquela pessoa me falou tal coisa e depois que ela falou aquilo, eu mudei meu humor. Me deu uma alegria, ou então uma tristeza, ou então mexeu com a minha autoestima, sabe? Qualquer coisa, compara, vai comparando. Por que você mudou bruscamente o humor? Ou então, por que teve aquela mudança sutil? E aí você já começou a sentir alguma diferença. E aí, às vezes, muitas vezes você resolve que, quem sabe um chocolate me ajude? Quem sabe uma cervejinha me ajude, ou um copo de vinho, ou então uma pizza, sabe? Às vezes aquela coisa que aconteceu com você e você quer compensar se alimentando, porque o alimento, quando ele chega, ele vai gerar processos bioquímicos que vão estimular coisas relacionadas à recompensa e ao prazer no nosso cérebro. Então, dependendo da situação, como a gente esteja emocionalmente, a gente vai estar... a gente tem uma necessidade de compensar aquela coisa que a gente está sentindo que não é boa, com uma sensação boa, que geralmente, quando a gente consome certos alimentos ou produtos alimentícios, essa sensação é gerada bioquimicamente na gente e a gente procura essa recompensa. Então, saber identificar isso é muito, muito importante. Algo que é muito interessante para esse autoconhecimento é a meditação. Retire todos os cunhos religiosos que possam envolver, independente da sua crença. Meditar é estar presente, é estar no tempo presente. Então, falam que a ansiedade é excesso de futuro e a depressão é excesso de passado. Então, esteja presente. Porque o passado você não tem o que fazer, que já aconteceu. O futuro você não tem como agir no futuro. O futuro não está no seu alcance. Você só pode agir no presente. Então, estar presente, estar respirando, sentindo os batimentos cardíacos, percebendo os pensamentos que entram ou saem da sua cabeça. Eu confesso que eu não consigo fazer aquela prática meditativa, ficar lá parada, mas eu gosto de coisas que me fazem parar no estado presente. Muitas vezes eu estou lavando uma louça
e eu percebo que eu estou ali presente, que eu estou ali prestando atenção no que eu estou fazendo, ou então eu estou deitada na cama e estou prestando atenção na minha respiração. Vai tentando, nem que seja um minutinho, você está em algum lugar, você começa a falar, agora eu vou estar 100% presente, eu vou prestar atenção em mim, eu vou prestar atenção no que acontece ao meu redor, mas estando naquele momento. E você vai ver que os pensamentos sempre vão aparecer na cabeça, né? E ao longo do tempo você vai se conhecendo, vai começando a perceber quais os tipos de pensamentos aparecem mais ou menos, quando que a sua respiração se eleva, que tipo de pensamentos fazem seu batimento cardíaco acelerar, às vezes aquela pressão no estômago. Eu, como sempre tive gastrite desde os meus 15 anos, eu acho que o estômago é um órgão que eu sinto afetar muito. E depois que eu mudei a minha alimentação, melhorou muito isso. Então eu não estou sentindo mais o meu estômago sendo afetado, né? E isso é legal. Isso é autoconhecimento também, né? Deixa eu ver aqui. Então, cada pessoa tem o seu processo. Eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa, muito ansiosa, melhorou absurdamente depois da mudança de alimentação. E o fato de eu ter me conhecido, entendido como eu funciono, contribuiu demais para eu saber o porquê que eu estou ansiosa, como que esse processo de ansiedade se aplica no meu corpo. Há uma coisa muito importante no autoconhecimento, entender como o seu corpo reage a cada sensação. Por exemplo, uma dor na cabeça, uma pressão na testa, na nuca, uma pressão no estômago, uma queimação no estômago, uma dor. Então, às vezes o sentimento ele vai te gerar coisas físicas. Então, começa a entender também os processos físicos que acontecem de acordo com os sentimentos. E também isso é muito importante para autoconhecimento. Cadê? Então eu já falei sobre entender o que a bioquímica ocorre com a gente, faz com a gente, os processos, alimento entra, vai ser digerido lá vai começar o processo de digestão, já começa na boca, na mastigação. Vai passar por todo o tubo aqui, eu não sei os nomes, tal, vai passar pelo estômago, vai chegar no intestino, vai ocorrer absorção ou não, direito, né, de acordo com suas tropinhas de bactérias lá, de acordo se o seu intestino tá furadinho lá, hiperpermeável ou não. Então vai acontecer todo esse processo, vai gerar uma resposta no seu cérebro, caso aquele alimento faça isso, e vai gerar vícios ou compulsões, sei lá, ou então aquela sensação de prazer que você quer repetir de tempos em tempos. Então, entendendo esse processo, fica mais fácil a gente saber agir sobre ele, porque você não fica refém mais da sua bioquímica, né? Você consegue agir nela. Então, pelo menos foi isso que eu fiz, né? Eu tomei as rédeas da situação, eu chamei para mim a responsabilidade, não deixei que o meu corpo me dominasse, porque ele vai fazer o que ele precisa e o que ele está acostumado a fazer. Então, e esse negócio de disparar sensações de prazer e recompensa, o seu corpo, o seu cérebro, ele vai querer repetir aquele processo, né? Então você tá ansioso, você tá triste, ou você tá nervoso, aí ele quer compensar aquilo, aí ele te dá aquela vontade, come um chocolate, ou então come uma coisa com farinha de trigo, um pãozinho, sei lá, qualquer coisa. Come esse alimento, esse produto alimentício e dispare essa sensação maravilhosa que você precisa agora. Porque você tá com um sentimento X e aí você vai gerar um sentimento Y que teoricamente vai compensar aquele. Mas acontece que aquele problema que você já tinha, o X, não vai ser resolvido por causa do Y. E talvez você ainda piore, porque às vezes você gerou um processo que gera um vício, entre aspas, né? E você talvez vai ganhar uma doença, vai aumentar seu peso, você vai se sentir
talvez a sua autoestima vai ser prejudicada, ou então a sua saúde no geral. E aí você não resolveu o problema X, talvez ele até começou a acumular e você tentou usar o Y para resolver aquele que não vai resolver e você criou outro problema. Então, tentar separar as coisas, né? Bananas, bananas, batatas, batatas. X e Y não são a mesma coisa. Tenta resolver isso aqui, se entenda. Comece a perceber qual a solução desse problema aqui. O X. O Y não é a solução, geralmente. Ele é só um disfarce. Momentâneo, porque depois você vai precisar de novo de outro disfarce. O que mais? Então, eu falei que para mim ajudou muito a entender esse processo, o mecanismo bioquímico. Eu tive forças e chamei a responsabilidade para mim, peguei as rédeas da situação e agi a respeito. Então eu falei, não vou deixar tudo isso tomar conta de mim não, vamos agir sobre isso. E hoje eu percebo que melhorou muito para mim essa relação, né? Sentimento e comida, elas estão totalmente desconectadas. Eu só como quando eu sinto fome. Por isso que o pessoal que me acompanha no Instagram, nos stories ou do WhatsApp, nos status, eles pode reparar que eu como praticamente 3 vezes por dia. Café da manhã, almoço, e eu falo que é jantinha, mas é um lanche ou alguma coisa assim. Alguma coisa eu como à noite só pra não ficar sem comer, porque geralmente eu não sinto muita fome. Então, eu como quando eu tenho fome. E isso me deu uma sensação de liberdade tão grande, que não dá pra descrever. Sabe, não ficar refém da comida, não ficar refém de, eu vou pra casa de alguém, eu preciso comer, a gente vai comer o quê? Não sei o quê, o que a gente vai pedir? Não, eu preciso comer, Isso me dava uma sensação de prisão, sério, eu ficava dependente da comida, sabe? Eu não sei, talvez seja essa coisa, né, de preciso compensar alguma coisa, me dá um sentimento de recompensa ou prazer que gera na cabeça. E me sinto livre agora, porque não preciso mais disso. Nossa, não dá pra descrever. É maravilhoso. E que mais? E uma coisa muito importante é que o tipo de alimento também contribui para isso. Porque existem alimentos que vão gerar a sensação de saciedade, vai fazer com que bioquimicamente o nosso corpo trabalhe em favor da saciedade. Tem alimentos que geram processos bioquímicos lá, a digestão, a absorção, as bactérias, todo mundo trabalhando lá nas nossas maquininhas do nossa máquina, que é o organismo, né? E elas vão gerar aquele, eu falo que é um subprodutinho, né? Que vai dar uma resposta para o cérebro, olha, tudo ok, saciedade ok, não precisa mais de comer. E dependendo dos alimentos, esse processo não funciona direito. Então, não é enviado logo, ou nem é enviada aquela resposta de saciedade para o cérebro. Você continua comendo, mesmo estando cheio, e isso aqui não está funcionando direito. Então, existem alimentos que geram essa sensação de saciedade melhor. Ela vai funcionar para que o processo, as máquinas trabalhem corretamente, né? Então, além de se conhecer, ingerir os alimentos que fazem o nosso corpo funcionar direito, né? E nisso são os nutrientes necessários. Porque imagina, se você tem uma máquina, ou então você tem um carro, e aí a gente sabe que precisa colocar fluido de freio, óleo, combustível, água e todas essas coisas. Aí imagina, eu vou colocar açúcar no lugar do combustível, eu vou colocar farinha no lugar da água, eu tô exagerando, é claro, né? Mas eu não tô dando aquilo que aquela máquina precisa para funcionar direito. Então, eu não vou ter um desempenho bom daquela máquina, né? E a gente, por mais que o nosso corpo precise de energia, muitos dos produtos alimentícios que tem por aí, eles dão energia, porque tem calorias, pode ser que a gente não tenha todos
itens que são os nutrientes que são importantes para a nossa máquina funcionar direito. A gente às vezes está comendo carboidrato, gordura e proteína, mas a gente não está comendo magnésio, cálcio, vitamina D, a gente não está comendo a B12, não está comendo cromo, zinco, ferro, e todos os processos dessa máquina precisam dessas coisas, e a gente precisa alimentar ela, colocar o combustível correto. E na falta de alguns desses, a sensação de fome aparece também. Então você pode estar achando que você está com fome, mas você está com falta de algum desses nutrientes, seja ele qual você não esteja ingerindo, né? E aí você está desbalanceando toda a máquina. E é isso que eu entendi, pelo menos, né? Então tentar dar todos os nutrientes que o meu corpo precisa e me conhecer muito bem. Eu ainda tô, é claro que a gente não... Tudo é um processo, é aprendizado diário. Então eu não falo assim, hoje eu sei tudo sobre mim. Não, eu aprendo todo dia. Tem hora que vem um sentimento novo, eu falo, nossa, de onde veio isso? Por que eu tô assim? Eu começo a me questionar. Faz pergunta pra você mesmo, o cérebro fica meio perdidinho tentando responder e ele vai te dar a resposta. E é muito bom esse processo também. Pode ser um pouco doloroso, é claro, se conhecer, se responsabilizar, não é fácil, mas é um processo que vale a pena. Eu acho que eu já falei muito, esse vídeo deve ter ficado enorme. Eu consegui falar de tudo que eu escrevi aqui. E então, por esse vídeo é isso. Não se esquece de se inscrever no canal, toca o sininho, compartilha esse vídeo, deixa o like, deixa um comentário aí, quero saber, e aí, esse processo para você é fácil, é difícil, você já pensou nisso ou não? Me segue também nas outras redes sociais, link abaixo na descrição. Vem comigo nessa jornada e até o próximo vídeo e tchau, tchau!